go, make my body go, make our bodies higher. Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a nossa unidade 5 para poder finalizar ela, certo? Vai ser a nossa quarta aula da unidade. Daí nós vamos finalizar um exercício, ok? Então vamos lá. Acompanhe lá na página 10, ok? Lá na página 10 vem falar sobre o Rei Sol e o balé na corte francesa. Quem foi esse Rei Sol? O Rei Sol foi o Rei Luís XIV, certo? Na época em que Antônio Francisco Lisboa viveu, vigoravam no Brasil, colônia e na Europa, governos absolutistas em que os reis detinham todo o poder político, que no caso era o poder absoluto. O rei Luís XIV, de 1638 a 1715, gostava de dançar e foi um dos responsáveis pelo surgimento da linguagem da dança conhecida como balé, certo? Esse rei Luís XIV criou a Academia Real de Dança com o objetivo de codificar e padronizar os passos de dança praticados na corte, ok? Antes dele, era comum a existência de bailes nas cortes, especialmente na corte francesa, como forma de divertimento para a nobreza. Os casais se moviam em passos simples, duplos, balanços e conversões de acordo com o ritmo da música, certo? Aí na página 10 do livro de vocês têm uma imagem. Essa imagem é a gravura de Luís XIV aos 14 anos, representando o Rei Sol, personagem do balé de La Nuit, que derrotava as trevas, certo? Observem na roupa, no figurino dele, que nós temos o sol representado bem no meio, aqui no tronco, e temos como se fossem os raios do sol no adorno dele da cabeça e também na saia, ok? Com o tempo, os bailes da nobreza passaram a se organizar em torno de um tema, normalmente relacionado à mitologia greco-romana, e também a contar com a dança geométrica de solo e a participação de bailarinos profissionais. Ainda na página 10, vocês têm uma imagem, certo? Patty e Lawrence, o jovem. São crianças dançando o nome da obra, uma obra de 1760, Olhos sobre tela, Color, Museu Nacional de Estocolmo, na Suécia, tá? Na página 10 ainda, vem falar sobre a obra do compositor barroco Johann Sebastian Bach. Eu vou encaminhar para vocês o áudio, tá? Dessa obra dele, e vocês vão fazer uma reflexão escutando esse áudio. Vocês vão imaginar os bailarinos dançando, as pessoas dançando essa música, tá bom? A dança da corte, aos poucos, foi então cedendo espaço ao balé de corte, que se aproxima do que chamamos hoje de balé, certo? Vamos lá, acompanhe na página 11. Dança geométrica de solo. As evoluções, série de movimentos encadeados e harmônicos em forma de losangos, quadrados, círculos, triângulos, etc., faziam muito sucesso na época, originando o que ficou conhecido como dança geométrica de solo. Desenhavam-se com os corpos até as iniciais dos nomes dos reis. Os balés eram criados para serem vistos do alto. Embaixo ficavam os dançarinos e ao redor deles bancadas permitiam ao público apreciar a coreografia. Imaginem como se fosse o ginásio do Corolão, onde nós temos embaixo a quadra, certo? Onde se monta o palco, ou então onde acontecem os jogos, e temos as arquibancadas que elas vão subindo, assim possibilitando a todos que consigam enxergar bem, visualizar bem o que está acontecendo, certo? A palavra coreografia significa desenho ou escrita por meio do movimento. Ainda na página 11, acompanha lá, o Barroco brasileiro. Tudo começou na Itália. Com o Renascimento, a humanidade e seus feitos passaram ao centro das atenções. A Igreja Católica foi perdendo espaço entre os fiéis, mas não aceitou essa situação tão facilmente. Por isso, no final do século XVI, liderou nos países europeus o movimento conhecido como Contra-Reforma, certo?
que seria em resposta à reforma protestante que eliminou de seus espaços todas as pinturas e esculturas religiosas, optando pela sobriedade. O trabalho de Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Ataíde fez parte do Barroco brasileiro, o primeiro movimento artístico desenvolvido após a colonização com características autenticamente nacionais. A Igreja Católica decidiu então usar o poder da arte para impressionar pela emoção, inicialmente na Itália e em seguida na França, na Alemanha, na Península Ibérica e nas Américas. Convocou arquitetos, pintores e escultores com o objetivo de transformar seus templos em exibições grandiosas. Essas exibições deixavam os visitantes impressionados diante da grande quantidade e da riqueza da ornamentação. Aqui nós temos uma imagem, a imagem que está no livro de vocês na página 11. Essa imagem é a fachada da igreja de São Carlos Borromeu, em Noto, Sicília. É o exemplar da arquitetura barroca italiana. A exuberância dos detalhes, o contraste entre o claro e o escuro e a teatralidade das obras desse período são características de um movimento artístico que seria denominado de barroco, certo? A arte transformava-se assim em instrumento poderoso da Igreja Católica para convencer e converter novos fiéis. Aí no livro de vocês, na página 11, nós temos o Diction Arte, que vem trazer o significado da palavra barroco. O termo tem origem espanhola e portuguesa e quer dizer a arte de fazer figuras de barro, barroco, e pérola tosca e desigual que não é comprida e nem redonda. Logo que surgiu esse movimento artístico, ele não foi bem aceito, por isso ele foi chamado assim. Lá na página 12, nós temos Organize as Ideias. Em um primeiro momento, tem essas duas imagens, certo? São duas imagens do italiano, duas pinturas, do italiano Michelangelo Merisi de Caravaggio, de 1573 a 1610, que foi um grande artista barroco. A primeira imagem tem o nome Rapaz Mordido por um Lagarto. E a segunda imagem é São Mateus e o Anjo, certo? Já a segunda versão. Todas as duas foram feitas em óleo sobre tela, tá? A imagem do rapaz mordido por um lagarto se encontra na The National Gallery em Londres, e a imagem de São Mateus e o Anjo se encontra no altar da Capela Contarelli, igreja de São Luigi de Francesi em Roma, tá? Vamos observar. A imagem do rapaz mordido por um lagarto, a gente consegue perceber que mesmo sendo o mesmo artista, ele utilizou menos cores. Ele utilizou da técnica mais sóbria e também sombria, né? Porque ele utiliza muito o preto e o branco, deixando a imagem a obra com um tom mais sombrio, tá? E a imagem de São Mateus e o Anjo não, já vem mais colorida. Ele já trouxe o laranja, o vermelho. É um trabalho bem diferenciado em comparação com a imagem dele do rapaz mordido por um lagarto. Essa do rapaz foi feita em 1595 e a do Anjo e São Mateus foi feita em 1602, bastante tempo depois, certo? Ainda na página 12, nós temos esse caça-palavras aqui que eu pedi para vocês realizarem, certo? Então, esse é o gabarito, tá? Nós temos essas palavras que foram encontradas, todas relacionadas ao tema que nós estamos trabalhando. Nós temos aqui claro e escuro, certo? Claro e escuro, na verdade. Nós temos realismo. Nós temos teatral, movimento e expressividade. Então, são essas as palavras desse caça-palavras, ok? Continuando lá na página 13. O Barroco desembarcou no Brasil com os colonizadores portugueses, mais de um século depois do início desse movimento na Europa. Então, demorou bastante tempo até o Barroco chegar ao Brasil. 100 anos levou até que o Barroco chegasse ao Brasil, considerando o início dele na Europa. Cada região do país produziu arte barroca à sua própria maneira,
conforme o seu contexto político e social. Por exemplo, nós temos aqui, na Bahia, o interior da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, Bahia. Deve ser um espetáculo entrar nessa igreja, porque ela é linda demais. Ela é muito bem adornada, bem trabalhada, certo? Essa igreja é conhecida como a mais rica do Brasil. Apresenta talha dourada em toda a sua parte interna. Ela foi construída no século XVIII, quando Salvador era a capital e centro econômico do país. O que vem a ser a talha dourada? Talhas são ornamentos esculpidos em uma superfície de madeira. Então a talha dessa igreja, ela é toda dourada, como dá a ideia de que foi feita em ouro, né? Certo? A próxima imagem é a parte interna da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Observe que nessa igreja nós já temos uma característica mais simples em comparação àquela igreja que nós temos na Bahia, certo? No entanto, também é uma igreja lindíssima, muito bem decorada, muito bem trabalhada. Aqui ao lado nós temos a imagem do teto da igreja, certo? O trabalho do teto dessa igreja foi feito por Manuel da Costa Ataíde, que era quem trabalhava junto com Antônio Francisco Lisboa nas pinturas de suas esculturas, ok? Aí no livro diz assim: com entalhes em pedra-sabão, essa igreja construída no século XVIII apresenta decoração mais leve do que as existentes no Nordeste. As paredes brancas tornam-se fundo para esculturas e ornamentos com motivos de flores, anjos e santos. Certo? Aqui nós temos outra imagem, que é a Igreja Convento de Nossa Senhora da Luz. A construção da Igreja Convento de Nossa Senhora da Luz, em São Paulo, iniciou-se em 1600, mas só foi finalizada por volta de 1770. Na época, São Paulo era uma cidade pobre e pouco desenvolvida, o que se refletiu em uma arte simples com santos esculpidos em barro cozido. Um exemplo é a Nossa Senhora com o Menino Jesus encontrada em Itu, parte do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, sediado no local desde 1970. Esta imagem aqui, olha, que é a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, no século XVII, proveniente de Itu, escultura de barro cozido policromado, Museu de Arte Sacra de São Paulo, certo? Então todas essas obras, elas têm a característica barroca, elas foram construídas na arte barroca, pela arte barroca, certo? E são obras muito ricas de detalhes. Cada região produziu a sua obra com a sua característica, mas todas elas muito ricas de detalhes. Aqui nós temos a atividade da página 14. Nós temos um texto. Na cena da flagelação, na quarta capela de Congonhas, a imagem de Jesus amarrada num pelourinho tem uma marca de sangue no pescoço. Há gente que vê nisso uma dupla crítica ao enforcamento de Tiradentes e também ao suplício dos escravos. Os 12 profetas seriam uma representação de sua revolta, de Antônio Francisco Lisboa, contra a metrópole e uma personificação dos lutadores pela liberdade. O próprio artista estaria representado num acróstico formado pelas iniciais dos nomes dos profetas: Abdias, Ezequiel, Jonas, Jeremias, Amós, Daniel, Joel, Naum, Abacuque, Oséias e Isaías. Segundo versões bastante difundidas, cada estátua representa um inconfidente. Por exemplo, Oséias seria o poeta Alvarenga Peixoto, porque segura uma pena na mão. Abdias seria José Álvares Maciel. E Jonas, o próprio Tiradentes, porque tem o pescoço deslocado como de um enforcado. Os olhos de um morto, a língua para fora e os dentes aparecendo, como se estivesse sendo asfixiado. Certo? Aí nós temos. Agora, considerando o que você leu, observe as imagens e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui as imagens e nós temos a alternativa. A alternativa correta seria a letra C. Antônio Francisco Lisboa viveu durante os movimentos políticos que culminaram na Inconfidência Mineira e na morte de Tiradentes por enforcamento. Assim, alguns estudiosos defendem que cada um dos profetas representa um dos inconfidentes,
Jonas, em especial, que é esse aqui, tá? Representa Tiradentes, pois está com o pescoço deslocado, coberto por uma tira de tecido. Ok? Vai ficar para vocês a atividade prática da página 8. Só que eu fiz uma adaptação, tá? Em vez de fazer um oratório, vocês vão fazer um contemplatório, certo? Como assim? Vocês vão escolher um suporte para o seu projeto. No caso, eu sugiro uma caixa de sapato, por exemplo, não importa a largura da caixa, o tamanho da caixa. E daí vocês vão pegar materiais diversos para poder decorar essa caixa. Papel colorido, EVA, cola colorida, glitter, pedraria, tinta guache, entre tantos outros. Depois que vocês fizerem essa decoração, a critério de vocês vão reunir objetos que façam parte da história de vocês, que tenham algum significado para vocês. Uma joia, um brinquedo preferido, uma mensagem, trechos de música, coisas que vocês, fotografia, que vocês tenham um sentimento especial por esses objetos. Esses objetos vão ser os tesouros de vocês, certo? Depois vocês vão fazer uma foto e me encaminhar no privado, tá bom? Essa vai ser a atividade prática de vocês para poder fechar a parte prática da nossa avaliação junto com a pesquisa do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, certo? Santuário dos Passos da Paixão de Cristo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido o nosso assunto, a nossa unidade, toda a nossa unidade 5, o Barroco Temperado. Abraços fortes em todos.